Olá pessoal, é, alguns esclarecimentos aí a respeito das leituras dos livros e a respeito dos conteúdos. Se vocês perceberem, o canal começou com o livro do Ortega y Gasset, dando ênfase no livro do Ortega y Gasset, e depois nós fomos avançando, né, para livros de história paralelo com filosofia, né? E um pouco também de psicologia, né, de Viktor Frankl, livros de introdução à psicologia. Então a ideia é começar pelo básico, pela base, né, o que é filosofia, o que é psicologia, o que é história, né, aí livros sobre as fases históricas, livros sobre a pré-história, livros sobre a história antiga, livros sobre a história medieval, livros sobre a história moderna, contemporânea, introdução à economia, macroeconomia, microeconomia, e aí vai expandindo esse universo aí. Biologia, ao longo do canal, ao longo do tempo aí, eu vou postando cada vez mais livros e aulas também dos conteúdos que eu vou lendo, que eu estou lendo, que eu estou pesquisando. O livro do Ortega y Gasset, ele te dá um ferramental, né? Uma ferramenta para entender o que é filosofia. Então ele vai explicando de forma circular, em forma de espiral, ele vai contornando o assunto da filosofia. E aí, conforme ele vai avançando nas páginas, ele vai dando profundidade no assunto filosofia, né? A ponto dele fechar o cerco, né? E aí ele fala sobre o místico, ele fala sobre as gerações, né, as visões de gerações, o percurso que a filosofia fez no decorrer da história, do tempo, né? E como se dá esse filosofar, né? Que é um exercício rigoroso, né? Agora eu estou dando mais ênfase principalmente nos livros de história, né? Seguindo mais ou menos indiretamente a linha de pensamento do Ortega, que é fazer filosofia é tentar entender o universo, né? Mais ou menos isso, tentar entender um universo e tudo que há. Então você imagina o quanto a filosofia abarca aí de história, de biologia, de até um pouco de mística, né? Como a filosofia é a mãe de todas as ciências, indiretamente ele é a mãe de todas as ciências. Ela abarca a biologia, ela abarca a psicologia, né, no seu início. E aí a gente vai fazendo essa jornada para entender a alma, o espírito humano, para entender a ética, o comportamento, o que é o belo, ou quais são as relações, né? E aí eu estou dando ênfase nos livros aí de história, para tentar entender o mundo, a história do mundo, das pessoas, né? É claro que existe muita crítica a respeito da história, que a gente tem, o que a gente tem é uma deformidade. O que a gente tem é apenas relatos, né, pesquisas, né? A gente não pode descredenciar a ciência. A ciência tem suas credenciais, tem sua importância no mundo, mas a história é um relato de cartas, documentos, relatos arqueológicos, e quanto mais longe é a fase histórica, mais difícil de você conjecturar, né? Tentar entender o mundo inteiro, tentar entender milhões de pessoas vivendo no mesmo, sobre a rege do mesmo mundo, né? O mundo é grande, né? O mundo é imenso, são milhares de povos, milhares, bilhões de acontecimentos, várias datas, né? Então, por enquanto, eu estou focando nos livrinhos mais finos, né? E aí a gente vai destrinchando aos poucos isso daí, né? Esse nível de complexidade, só a história aí já dá páginas e páginas e horas de leitura, né? A ideia é fechar como se fosse
uma sequência de livros de mais ou menos aí, indiretamente, de uma grade curricular acadêmica, de história, de psicologia, de filosofia, tá? De biologia. Não que vá virar universidade, não é isso. A ideia é ir acompanhando o percurso dessas graduações e depois ir afunilando, entrando em temas mais específicos, né? Por exemplo, eu tenho livros aqui, Os Inimigos de Roma, né? Que já abordam um lado da história de Roma, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui da Origem das Espécies de Darwin, que já vai trazer uma mais detalhada, uma abordagem mais científica, né? Uma literatura, pré-história da literatura, né? As bases da história da civilização, vários, né? Até a gente, por exemplo, eu tenho um livro aqui falando só sobre a Itália. Então, a gente vai afunilando isso até chegar em pontos específicos, tá? Como eu havia dito, é muito difícil para mim começar, então por isso eu vou expandir o canal não só a leituras, mas também a outros conteúdos, como humor, curiosidades, né? Até um pouco da minha área de construção civil também, algumas dicas de construção civil mais para frente, tá? A ideia é o canal ser uma espécie de um mini universo, né? Um mini universo aí de construção civil, biologia, história, fisiologia. Um filósofo é diferente de um filosofista. O filosofista é aquele que repete as ideias de um filósofo ou estuda um certo filósofo. O filósofo, ele é alguém capaz de ter profundos pensamentos, uma linha de pensamento bastante coerente, bastante sistemática e bastante profunda, né? Se você analisar, por exemplo, o Olavo de Carvalho, se você analisar as aulas dele, são mais de 600 aulas, cada uma tendo em torno de 1 hora, 3 horas de duração. Você vai perceber que ele segue uma linha de estudos de filosofia, de história, e aí ele vai abrindo o leque para assuntos mais do cotidiano, a política do cotidiano mesmo, né? Chega a destrinchar Aristóteles, cria uma obra específica, né, sobre Aristóteles. Então é isso, você vai afunilando, né, você vai se aprofundando cada vez mais num determinado assunto. Geralmente o filósofo se especializa ou em linguística, ou em história, né, ou em temáticas da psicologia, né, e vai se aprofundando aí, né. Mas a base é Aristóteles e Platão. Você vai perceber que vai ter muitos livros aqui no canal de Aristóteles e Platão lidos. Metafísica de Aristóteles, Fédon de Platão, a sequência dos livros de Platão, as sequências dos livros de Aristóteles a longo prazo. Tá? Como eu disse, para mim é muito difícil começar, não tem nenhuma visualização, mas eu quero persistir. Quero persistir, eu conto com a sua ajuda. Para compartilhar não é fácil, você está aqui sentado, né, para ler, é um esforço. E compartilhando com as pessoas, disponibilizando tempo, disponibilizando recursos. Então, por favor, compartilhe, dê um like, se inscreva. Isso ajuda novas iniciativas, né? O Brasil precisa de leitura, o Brasil precisa de leitores. Só assim a gente vai fazer uma revolução social, uma transformação na sociedade, né? É preciso novos pensadores e esse é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo junto com os meus amigos. Então eu conto com o seu apoio aí. É mais uma explicação, né, uma nota de rodapé aí de explicação de onde o canal está indo, o que ele está fazendo, tá? Então, não se espante se no canal você vê vídeos de caminhada focando o caminho que estou percorrendo. Eu faço caminhada todos os dias para mostrar um pouco da minha cidade, né? E aí de repente tem um vídeo sobre como levantar parede, um exemplo, estou dando um exemplo, tá? A ideia é diversificar bastante,
tá? Então essa é a ideia.